Olá, seja bem-vindo! No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema complexo e polêmico: o declínio da cultura ocidental e as consequências que esse processo pode trazer para o nosso mundo. Vamos analisar as raízes desse fenômeno, os sinais da decadência e como isso pode impactar o futuro da civilização global. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de deixar um comentário dizendo o que achou do vídeo. Vamos lá? Para entendermos seu declínio, primeiro precisamos compreender o que chamamos de cultura ocidental. Trata-se, antes de tudo, de um conjunto de valores, instituições, conhecimentos e tradições que se desenvolveram a partir da Grécia Antiga, do Império Romano e do Cristianismo, sendo consolidada ao longo da Idade Média, Renascimento e Iluminismo. A nossa sociedade está fundada em alguns pilares, como por exemplo, a valorização da razão e da ciência. Não há dúvidas de que foram os cientistas do Ocidente, antigamente chamados de filósofos naturais, os responsáveis pela retirada do véu do misticismo que cobriu, durante séculos, a visão da humanidade. Foi graças ao avanço das ciências nas universidades europeias financiadas, pasmem, pela Igreja Católica, que fenômenos naturais passaram a ser explicados com base na razão e na lógica, não mais na ação de deuses ou seres místicos, como era no passado. O conceito de liberdade individual e direitos humanos. Todos os homens nascem livres e possuem direitos naturais, como o direito à vida e o direito à locomoção. A democracia e o Estado de Direito. Todo o poder vem do povo e cada indivíduo tem o direito de se manifestar e expor sua opinião, sendo ele e somente ele o responsável por tais ações, caso elas infringam alguma lei já estabelecida. A moral judaico-cristã e seus princípios éticos. Se hoje nós não saímos por aí resolvendo nossos problemas à moda dos vikings, isso se deve à moral judaico-cristã. O capitalismo e o livre comércio. A troca voluntária de bens, mercadorias e serviços entre os indivíduos é o que gera a riqueza e faz prosperar uma sociedade. Quanto menor for a interferência do Estado na vida dos cidadãos, mais ricas e prósperas são as sociedades que adotam esse modelo. Vários fatores indicam que a cultura ocidental está em declínio. Vamos abordar alguns dos principais, pelo menos na minha visão, começando pelo relativismo cultural e moral. A crescente rejeição de valores absolutos que se estabeleceram através dos séculos e a adoção do relativismo tem minado a coesão social. Muitos filósofos modernos argumentam que a moral e a ética estão se tornando subjetivas. Mesmo as coisas mais óbvias na cabeça desses filósofos modernos tornam-se subjetivas, relativas, vai depender da pessoa que está analisando o objeto em questão. Isso pode levar ao enfraquecimento dos princípios que sustentam a sociedade. Ora, se nada é certo e nada é errado, eu posso fazer tudo. Para a maioria das pessoas, a prostituição é algo imoral. Mas para as pessoas que tiveram a sua bússola moral alterada, prostituir-se é só mais um ofício. Ancorados nessa distorção moral, nós temos exemplos absurdos, como por exemplo, o filho que grava a própria mãe em cenas de sexo para postar num site de conteúdo adulto, ou mais recentemente, a triste declaração de uma atriz famosa que alega ter mais de 17 vibradores para seu uso e que quando sua filha completou 12 anos de idade, ela presenteou a menina com um vibrador. Depois, a desvalorização da história e da identidade. Há um movimento crescente de rejeição ao passado ocidental, como a remoção de estátuas de figuras históricas que fundaram cidades ou enfrentaram invasões estrangeiras para defendê-las. Alguns grupos organizados que promovem tais ações recebem dinheiro de entidades estrangeiras para realizarem tais atos.
A revisão da história e o questionamento das figuras históricas que ajudaram a construir a sociedade ocidental não são, pelo menos para mim, algo ruim. O grande problema disso é que existe um viés nessas revisões historiográficas, que varre para debaixo do tapete todas as qualidades do personagem histórico que não agrada à militância, sempre focada em destruir o legado dessa pessoa. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo clássico: a família imperial. Durante anos, a família imperial é retratada como um bando de malucos. Filmes e séries, por exemplo, retratam os membros da família imperial sempre de forma jocosa e com desdém, não lhes dando crédito a coisas que eles fizeram que ajudaram a moldar o país que temos hoje. Isso pode levar a uma desconexão cultural e a perda de identidade coletiva. Hoje, não é raro encontrarmos brasileiros que não sabem sequer cantar o hino nacional. E alguns falam inclusive com desdém, que não precisam saber disso. Outra situação, a erosão da liberdade de expressão. Nossa, falar desse tema no Brasil é complicado. A cultura do cancelamento e a crescente censura tem limitado o debate aberto e plural. Em muitas democracias ocidentais, há uma pressão social para que determinadas opiniões sejam caladas, como ocorre aqui no Brasil, comprometendo um dos pilares fundamentais da sociedade ocidental, a liberdade de pensamento e de expressão. Aqui no Brasil, por exemplo, é comum ouvirmos a palavra consenso. Consenso em tudo. Discordar é proibido no nosso país, o que é realmente uma tristeza. Mais uma. Declínio da família tradicional. Meu Deus. Desculpem a brincadeira. A estrutura familiar tem sido um pilar central na cultura ocidental. O enfraquecimento desse modelo, com taxas crescentes de divórcio, queda nas taxas de natalidade e desvalorização do casamento, pode gerar impactos sociais profundos, como o aumento da instabilidade emocional e econômica. O declínio das famílias ocidentais também traz consigo um outro agravante para a manutenção da cultura: a imigração em massa. Muitos países da Europa, Canadá e Estados Unidos já estão sentindo os efeitos dessa imigração em massa, tanto na sua cultura quanto na sua segurança. Crise educacional e intelectual. A qualidade da educação está em declínio em muitos países ocidentais. Há um foco excessivo em ideologias, em vez do ensinamento baseado no pensamento crítico, na ciência e na busca pelo conhecimento. Isso compromete a capacidade das novas gerações de preservar e desenvolver os valores que construíram a sociedade ocidental. Se a cultura ocidental continuar nesse caminho de enfraquecimento, os impactos podem ser sentidos em várias esferas globais, como, por exemplo, a perda da hegemonia e influência global. A civilização ocidental tem sido a principal força motriz do progresso tecnológico, econômico e político nos últimos séculos. Seu declínio pode abrir espaço para o domínio de modelos menos democráticos e autoritários no cenário global. Aqui no Brasil, por exemplo, houve uma época em que era comum falar mal dos Estados Unidos. Embora hoje isso não seja mais tão comum, ainda assim existem brasileiros que criticam aquela que é a maior democracia do mundo. Na política mundial, ninguém é santo. Mas imaginem um mundo onde a China ou a Rússia dão as cartas. Bem democrático, não acham? Retrocesso econômico. O enfraquecimento dos valores ocidentais pode comprometer a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico, levando a uma crise financeira prolongada. Vamos relembrar que é a liberdade e não a interferência estatal que faz as coisas evoluírem. Crescimento do autoritarismo. Com a fragmentação da cultura ocidental e o enfraquecimento de suas instituições, regimes autoritários podem ganhar mais influência e controle sobre a sociedade.
Isso já acontece em boa parte dos países da América Latina, e o Brasil hoje está nesse rol de países que tentam sempre flertar com o autoritarismo. Crise de identidade e valores. Sem um referencial cultural sólido, as novas gerações podem se sentir cada vez mais perdidas, sem propósito e sem uma visão clara do futuro. Isso pode resultar no aumento de doenças mentais, da criminalidade e da instabilidade social. E uma vez que não existem mais exemplos a serem seguidos, as pessoas se voltam para aquele que é o seu pior inimigo, o Estado. Existe uma solução? Apesar do cenário preocupante, há caminhos que podem reverter esse declínio. Vamos falar de alguns. Primeiro, resgatar e valorizar os princípios fundamentais da cultura ocidental. No meu último vídeo, eu falei um pouco de como o cinema está sendo usado para destruir a figura masculina no mundo ocidental. Mas assim como o cinema pode ser usado para fins maléficos, ele também pode ser usado para fins benéficos. Criar boas histórias, bons diálogos e bons personagens é um passo importante para o resgate da nossa cultura. Segundo, promover uma educação de qualidade baseada no pensamento crítico e senso de moralidade. A educação sempre foi vista como a chave para a dominação das massas. É um processo lento, porém muito mais eficaz que qualquer outro. A criação do homeschooling como uma opção em vez da obrigatoriedade exclusiva da educação estatal é um passo importante para a manutenção da nossa cultura e valores, já que muitas das ideias distorcidas que hoje irritam a mente dos jovens são plantadas e cultivadas nas escolas estatais. Terceiro, defender a liberdade de expressão e o debate aberto. A liberdade de expressão e de debate são hoje o calcanhar de Aquiles do mundo ocidental. O simples fato de expor uma opinião contrária ao establishment ou tentar abrir um debate sobre um tema espinhoso pode colocar uma pessoa em maus lençóis. Isso não pode acontecer. A liberdade que existe na maioria dos países do Ocidente é o grande chamariz da nossa cultura. É ela que faz com que muitas pessoas de países totalitários arrisquem suas vidas para vir para o Ocidente. Quarto, reforçar o papel da família e da identidade cultural. Não é de hoje que a família tradicional é atacada, tanto pela mídia mainstream quanto por movimentos sociais de esquerda e extrema esquerda. Mas é justamente na família tradicional que reside as bases da nossa cultura, e é o nosso dever, caso não queiramos que nossa cultura seja destruída, mantermos as famílias unidas. O futuro da cultura ocidental depende das escolhas que fizermos hoje. Se quisermos preservar os valores que trouxeram liberdade, progresso e desenvolvimento para o mundo, precisamos estar dispostos a defendê-los e fortalecê-los. O declínio não é inevitável, mas exige esforço e comprometimento. A nossa cultura, o Ocidente, não é perfeito, mas o que tem do outro lado é muito pior. A liberdade é referência ocidental. Se o Ocidente cair, a liberdade cairá junto com ele. E aí, gostou desse conteúdo? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever e curtir o canal para mais vídeos como este. Até a próxima, galera!